Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Diálogos com Dani, podcast. Eu queria passar alguns recados para vocês antes de apresentar a minha convidada. Para você que está no YouTube, aí clica para você se inscrever no canal, para que você tenha acesso sempre a vídeos novos e convidados novos no podcast. Para você que está pelo Spotify, se você puder avaliar o nosso Spotify em 5 estrelas, para que esse episódio e outros episódios possam chegar para mais pessoas. Hoje eu estou feliz da vida, ela é muito importante para mim em termos pessoais e profissionais. Ana Vaz está aqui comigo. A gente estava aqui fora do ar, dizendo há quanto tempo nos conhecemos, e a Ana sempre é uma parceira quando se trata da gente difundir conhecimento sobre moda, autoimagem, e a minha alegria é imensa, Ana. Muito obrigada. Ai, Dani, eu que agradeço. É muito bom estar aqui. Eu amei o convite. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. Então, assim, acompanho você há bastante tempo. Há A bastante gente sabe tempo. que é bastante Bastante tempo. tempo. Então, estou muito feliz de estar aqui. E você Bom. sabe assim, Ana, você esteve no Diálogos Online o ano Uhum. passado, teve muita repercussão, e aí recebi várias mensagens dizendo, Dani, leva a Ana para o estúdio. Então, para quem pediu, cá está aqui a Ana com a gente novamente. Ana, eu vou dividir a nossa conversa em alguns temas. Eu recebi algumas dúvidas de pessoas. Olha, Dani, se der, por gentileza, pergunte para a Ana para a gente poder tirar a dúvida. Mas, para a gente poder começar, de maneira mais geral, Ana, a moda, ela comunica alguma coisa, ela comunica o estilo. O que a moda quer dizer? Dani, ó, eu vou te dar uma resposta que vai começar meio cabeçuda, mas eu vou chegar na prática, Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente precisa entender a moda como uma maneira de organizar socialmente as aparências, tá? Uhum. A moda, ela é um fenômeno de sociedades capitalistas, Tá. ok? Ela nasce com o capitalismo e ela é baseada também num sistema de substituição simbólica, hoje em dia muito ágil, né? Então, de obsolescência programada. O que eu quero dizer com isso? A gente, tudo que a gente veste, né? E a moda, ela não é só moda, só o que a gente veste, perdão. Ela é o que a gente veste, ela está relacionada a comportamento, porque o que você veste tem muito a ver com como você pode agir, lugares que você pode acessar, pessoas que você consegue acessar através da sua aparência. Então, tem a ver com comportamento, com relacionamento, com os modos mesmo. Então, a gente pode pensar e fazer uma conexão com a etiqueta. E por tudo isso, ela comunica alguma coisa. Nem sempre o que a gente gostaria de comunicar. Então, a moda é um sistema amplo e o nosso estilo pessoal se alimenta da moda. O nosso estilo pessoal é impactado por quem a gente é, né? No sentido de que papel a gente desempenha na sociedade que a gente está, na cultura que a gente está, como eu tenho acesso econômico a me vestir de uma maneira ou de outra. Existem códigos que são entendidos num determinado grupo e não em outros. Então, com o que eu visto pode me conectar com algum tipo de grupo e não me conectar com outro. Então, ela, assim, o que eu visto faz parte de um sistema amplo, né, de organização das aparências e de como essas aparências conseguem se comunicar dentro da cultura. Eu fico hoje, como consultora de imagem, eu estou atuando há 22 anos, né? E fico, assim, bastante preocupada hoje, quando eu estou formando outras consultoras ou quando eu estou atendendo alguém, que a gente não fique nem preso só quando o cliente precisa da roupa como uma ferramenta de comunicação, tá? Que ele não fique nem só preso em gosto pessoal, nem só preso na moda em si, né? E que ele consiga, vamos pensar assim, flutuando entre esses dois, desenvolver essa imagem que pode ajudá-la a se destacar,
a se conectar melhor com determinado Público. entendeu? Tá. Eu vejo, né, muitas vezes 2 discursos muito antagônicos, Aham. né? O estilo é a essência pura, né? O que é a essência? A gente não é só indivíduo, né? Não existe indivíduo sem coletivo, não existe Exato. coletivo sem indivíduo. Isso. Mas muita gente às vezes é levado a pensar que, assim, qualquer coisa que eu vestir vai funcionar porque o importante sou eu. Eu adoraria que fosse assim. Em tá. alguns contextos isso pode até acontecer, mas não em todos. Por outro lado, se eu só olho para o que a moda me oferece naquele momento, também tem uma linguagem muito segmentada que é orientada para determinados grupos, né? Então, eu me desconecto também do meu gosto, do meu estilo. Então, a gente joga aí né, nesse caldeirão da moda quais são os objetivos de comunicação que cada indivíduo tem. Então, vai muito do que eu desejo comunicar. Exatamente. Desejo ou, às vezes, do que eu preciso. Isso, tá, ótimo. Porque são coisas diferentes. Diferentes, exatamente, né? Desejo e preciso. E preciso. Isso, Tá? Então, em alguns momentos da vida, eu posso ter que atender mais ao que eu preciso do que aos meus desejos. Quando a gente pensa em imagem profissional, né? Conforme você vai avançando na sua carreira ou no seu negócio, né? A sua imagem pode se descolar mais dos códigos visuais que estão atrelados à tua área de negócio. Certo. Ok? Tá. Por quê? Porque eu vou me tornando, essa palavra que o marketing digital adora, uma autoridade. Aí sim, verdadeiramente, uma autoridade no que eu faço. Por quê? Eu tenho experiência, não é? Eu tenho uma rede de relacionamentos que me conhece, eu tenho uma validação social. A gente fala que esse indivíduo vai ganhando, é um conceito dos anos 50, mas que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Tá. Vai ganhando créditos de idiosincrasia. O que significa isso? Ele é tão reconhecido na área dele, né, ou dela, Sim. que a roupa, a imagem, consegue ser interpretada de outra maneira. Por exemplo, lá, o Silvio Santos aparecer de pijama. Exato. Tá tudo certo. Entendeu? Tá. Tudo certo. Eu, né? por exemplo, aparecer de pijama... É uma outra... É uma outra história. É uma outra conversa. Tá. Né? Ou, por exemplo, a gente entender que... Eu vou dar um exemplo do Steve Jobs. Depois tem muito material sobre ele, sim, né? Sim, na internet. Sim. Então, depois, se alguém quiser, procura o lançamento do Macintosh. Tá. E vai lá dar uma olhada em como o Steve Jobs estava naquele momento em que ele não tinha os mesmos créditos de idiosincrasia que ele tinha quando ele estava lançando, por exemplo, o iPhone. Compara o lançamento do Macintosh com o lançamento do iPhone. Tá. E você vai ver a distinção da imagem dele, a diferença. No Macintosh, ele está de paletó, tá com blazer, se eu não me engano, até tem uma texturinha, um blazer casual, não é nada parte de um terno formal. Sim, tá. E ele tá de gravata borboleta. Então, assim, ele não tá rigidamente vestido de maneira formal, mas ele tá, vamos pensar assim, nos termos de hoje, mais arrumadão, alinhadão. Tá? Mais business. Certo. Com aquela coisa, a gravata borboleta tá muito associada à criatividade, então, é o jeitinho também dele dizer que aquilo que ele está apresentando ali é algo criativo, é inovador, é fora do habitual. Certo. Então, tem um script visual que acompanha a fala. Tá. Quando a gente vai olhar ele nos lançamentos da Apple, ele tá de jeans. Isso, e camiseta. Uma camiseta ou um tricô de gola alta, Isso. né? Normalmente é preto, né? Uma cor neutra, muito clean, nenhum acessório, nada de sobreposição. Né? Então, aquela imagem, além de falar muito a respeito do business dele, conta quem ele é no tempo dele, né? de profissional. Ele não precisa mais daquele paletó, ele não precisa de uma vestimenta formal. Então, a gente vai olhar, às vezes, para esse homem e vai falar assim, nossa, tão simples, né? Eu posso me vestir como Steve Jobs, que era um executivo, mas ele tem uma estrada, né? Tá. Então, a gente vai olhar para que momento a gente está, para quem a gente quer falar, com quem a gente quer se conectar, de quem a gente quer se desconectar, que eu acho que é tão importante quanto né? Porque aí a gente está falando de segmentação também, né? Da sua marca pessoal através da imagem.
Então, acho que é importante a gente levar em consideração que dá para trabalhar o que eu desejo vestir e o que eu preciso vestir. O que eu preciso vestir é uma análise mais ampla. Sim. Né? Tá. Aí precisa ser uma análise baseada, né, no contexto em que eu vou me inserir, ou que eu já estou inserido, ou que eu quero me inserir. Né? Às vezes a gente vai falar com quem está fazendo transição de carreira. Então, tem já uma imagem consolidada, já tem os seus créditos de idiosincrasia dentro da sua carreira. Porém, vai para um outro lugar, vai empreender, né? E aí, a gente precisa olhar para algo que é novo, que agora você não é neste momento... Você não é mais uma referência. Você não é mais uma referência. Então, como as referências se vestem, como elas não se vestem. Quero entrar como alguém novo, diferente? Posso me posicionar visualmente diferente? Posso, mas lembra, você não tem lá os créditos. Então, talvez você precise fazer um trabalho de evangelização sobre a sua imagem. Eu acho que um excelente exemplo é a Gabriela Prioli. Certo. Uma advogada com uma carreira acadêmica brilhante, sim, né? E que vai virar apresentadora de TV. De TV. Eu dei um curso em que eu fazia uma análise da imagem dela, né? Inclusive curso sobre imagem profissional. E a gente vai olhar para o Instagram dela antigo e tem uma mescla ali de uma roupa muito alinhada com o dress code do direito, para quando é necessário. E aí ela começa o trabalho. Mas tem também uma imagem já mais descolada, de acompanhar a moda, que é dela, mas mais segmentado, digamos, lazer versus trabalho. Tá bom. E depois ela vai juntando essas duas coisas conforme a carreira dela como apresentadora vai se consolidando. Então, na apresentação também, até do perfil de programa que ela vai desenvolver, ela tem um figurino bem audacioso. E que aí faz parte do contexto. Aí, claro, né, estar numa TV, ter um endosso social como de ser apresentadora de uma TV, você consegue dar um salto, né? Sim. De como você pode aparecer sem ter nenhum tipo de julgamento. Julgamento vai ter, mas né? Você minimiza a distorção de imagem que alguém teria, da interpretação daquela imagem, né? Que alguém teria. E hoje ela vai avançando cada vez mais e a imagem dela está cada vez mais livre, provavelmente, porque ela tem uma rede que é muito grande dela, né? De seguidores. Ela tem um contrato com uma outra TV que é ainda mais importante do que a anterior, né? Então ela fala e ela tem uma estratégia muitas vezes de escolher roupas ou muito despojadas ou muito criativas para falar de temas áridos, quando ela está falando de temas áridos. Então, muitas vezes vai escolher um canal também dentro da rede, como uns stories, por exemplo, né? E aí os stories têm aquela carinha de intimidade, né? E às vezes ela está, por exemplo, na cama, de óculos, com uma t-shirt grandona, bati no microfone, fazendo, né, ali aquela pausinha para falar de algum assunto mais árido. Ela educou a audiência. Então, hoje eu imagino que ela consiga, por exemplo, se vestir muito mais de acordo com o que ela deseja. Certo. Que foi diferente antes. Do princípio. Né? Exato. Aí, ainda você está falando, vou puxar duas perguntas aqui. Como a gente consegue sair, então, um pouco desse mundo fashion, leia-se aqui, de redes sociais, aonde hoje se usa muito filtro, Ana, muito filtro, de chegar, às vezes, até distorcer a sua imagem, né? Migrar isso para o mundo real, como é que você vê isso? E também, a moda, ela é representativa para todas as idades? Uma vez que, por exemplo, às vezes eu posso usar o filtro para me deixar mais jovem. E a verdade não é essa. Eu estou colocando assim, até extrapolando, aqui, vamos supor, às vezes você vê uma foto de perfil tão com excesso de filtro que quando você vê a pessoa real, parece que são dois seres diferentes. Isso já aconteceu comigo, de eu fazer uma cara de espanto, tentando não ser deselegante, mas a minha cara não tinha como disfarçar, né? E às vezes, até porque se você tem uma imagem
que ela é muito diferente, o teu cérebro vai demorar um tempinho para reconhecer. Ele vai Isso. conectar o Lé com o Cré, né? Porque ali Isso. aquela pessoa tinha uma outra cara. Exato, De repente isso. ela tem essa. Exato, né? é. Então tem um gap aí de compreensão. Eu vou começar ali pela ideia, como é que era que você Pela tinha? idade? Pela questão da gente sair um pouco dessa coisa Sim, do filtro. do filtro, tá. Bom, para a gente sair dos filtros, a gente vai precisar sair de rede social, né? Então, fazer uma boa gestão do seu tempo dentro de rede. Porque mesmo que, por exemplo, mesmo que eu não use, eu evito 100% o filtro, tá? O máximo que eu posso. Às vezes, eu tô com uma luz ruim em casa, eu ponho o filtro de preto e branco. Faço muito videozinho curtinho com filtro de preto e branco, que eu gosto e tal. Mas, por exemplo, eu não vou usar o que muda nariz, que muda o rosto. Muda o formato, cor de cabelo, cor do olho, tudo, né? Mas eu sou impactada por isso. Porque eu tô vendo as pessoas assim. Então, a minha imagem contrasta muitas vezes com a imagem que eu vejo de outras pessoas que eu sei que são da minha idade, que eu sei que... Entende? Eu falo, meu Deus, será que, né? Entendi. Que eu deveria estar com essa aparência? Tá. Né? Aham. Então, a gente acaba ficando ansioso, angustiado, se questionando. E aí, Dani, não tem outra coisa para fazer senão se resguardar, senão sair, senão parar muitas vezes de seguir algumas pessoas que você sabe que te impactam negativamente. Isso. Né? Às vezes a pessoa tem um ótimo discurso, mas aí você olha para aquela imagem e aquela imagem ela tá toda alterada por filtro. Isso. Né? Então, assim, até onde o que ela diz é condizente com a imagem. E aí a gente tem o que a gente chama de, né, em comunicação, de ruído. Perfeito. E é dolorido pra gente lidar com ruído. Porque o ruído é essa sensação aí que você teve de desencaixe. Então, muitas vezes, é sair dali. Né, olhar para outras coisas. A gente passou por um período de pandemia, todo mundo, né, ficou imerso aí no digital, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa em moda, e moda tem a ver, óbvio, com o vestuário, né, a indústria do vestuário, eu falo que a roupa, ela não acontece em outro lugar, senão no corpo do indivíduo. Ok? Inclusive, para ser moda, precisa vender. Sim. E para vender, precisa ter um corpo comprando. Exatamente. Então, muitas vezes, quando eu quero fazer algum tipo de experimentação, eu quero viver mais a experiência da moda, eu posso ir para a loja, eu posso ir para brechó, eu posso provar coisas, eu posso ter um contato diferente com a materialidade, né? Me inspirar a partir da materialidade, do que está ali disponível para mim. E aí, por isso é legal você estar num varejo que é de primeira mão e num varejo que já é de segunda, terceira, quarta, né? Dos brechós, certo. Que é um segmento que vai continuar crescendo. Sim. Né? Até porque, economicamente, é muito viável. Muito viável. Então, não tem mais retrocesso. Sim. Né? Então, eu ter esse tipo de experiência é mais interessante. É um treino. Né? Então, de um lado, eu saio um pouco do digital e do outro, eu avanço um pouco para o presencial. Eu sei que não é fácil, né? Seria um privilégio você poder fazer isso na hora que você quiser, etc. Mas a gente tem os horários de trabalho, a gente tem, né, uma série de coisas. Então, talvez, em primeiro lugar, se desligar um pouco desses perfis e desses padrões. E depois procurar outras coisas para você. Se alimentar de outras coisas. Certo. E em relação à idade? Do tipo, se ela é representativa para todas as idades? Não é. A gente está na luta para que seja, mas não é. Infelizmente ainda não, né? Infelizmente não. Ainda não. Né? O que a gente vai ver, por exemplo, eu sou uma mulher de 51 anos, certo. ok? Sou geração X. E a geração X, ela é interpretada por muitos que estudam comportamento de consumo como uma geração esquecida. Tá? Até porque os trabalhos de pesquisa de comportamento por geração começaram mais fortes com os millennials, agora com os Zs, com os alfas, né? Verdade, nós estamos fora. A X está fora. Estamos fora. Apesar, né, da gente ter um controle do gasto muito grande na nossa mão. Certo? Porque muitas vezes, por exemplo, alguém da minha idade é mãe ou é pai de um consumidor que é Z. Por exemplo. Eu destino a verba. Certo? Isso. Então, tem um poder de consumo, etc. Mas, mesmo assim, a moda não representa. A moda é muito focada para o ideal de juventude. A gente tem um salto muito grande na indústria da moda a partir dos anos 60. E é nos anos 60 que a gente vê a invenção da juventude. Dos anos 50 e 60.
Então, Tá. o cinema com o Marlon Brando, né? Os filmes que falavam dessa rebeldia, essa atitude da juventude, né? Eu falei invenção da juventude ou invenção da adolescência? Da juventude. Da juventude, tá certo. Ó, tô na menopausa, então Somos vou engolir duas. Então, palavra. não, tá tudo por aí, certo né? aqui, Ana. Vocês aí ouvindo, que Vocês, lutem. vocês nos perdoem. Então, a gente vai criar né, um imaginário todo simbólico muito voltado para essa transgressão também na moda. E a moda vai se alimentar disso, né? É esse jovem que vai querer se distanciar de uma imagem que para ele muitas vezes é antiquada, é careta, é estática no tempo, né? Através da moda. Então, você tem um sistema que funciona vendendo muito para esse público ou para alguém que gostaria de se parecer com esse público. E a ideia é todo mundo quer parecer jovem, todo mundo quer parecer que tem X anos. Então, a gente vê pouquíssimo ainda mulheres e homens na passarela, nos editoriais de moda, né? Mais nas velhos, redes sociais. né? Com 50 a mais. E nesse gap entre, vamos lá, 45, eu acho que 55, 60, a gente tem menos representatividade mesmo, porque depois a gente vai ter os, aspas aqui, idosos, e aí tem uma caricaturização deste indivíduo mais velho. Então, peraí. Peraí. Aí já vai para uma outra pergunta. Sendo assim, como é que eu posso usar a imagem pessoal, vamos chamar assim, contra o etarismo? Porque você falou, na verdade, a moda, ela não comunica com pessoas mais velhas, onde todos nós temos, né, a intenção, e a moda faz isso de forma proposital, me corrija, Ana, para parecermos mais jovens. Então, como é que eu posso usar a minha autoimagem contra o etarismo? Por exemplo, você tem 51, eu vou fazer 48. Então, não é a questão de que eu não possa vestir peças de roupas A ou B. A questão não é essa. É ver se o que eu estou colocando comunica com o que eu quero passar para as pessoas. Se eu me sinto adequada, estou falando se eu me sinto bem dessa maneira, não é adequada para o outro, primeiro é para mim, não é isso? E como que a autoimagem pode me ajudar contra esse etarismo? Olha, tudo bem, eu tenho 50 anos, mas não quer dizer que eu tenho 50 anos ou 48, que quer que seja, é que eu não tenho mais nenhum tipo de, vou chamar assim, né? Entre aspas, utilidade. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. O meu conhecimento, a minha experiência, a minha maturidade. Como é que eu coloco isso a meu favor utilizando a autoimagem, Ana? Dani, é uma pergunta complexa. E assim, eu acho que ela não é só sobre vestir, né? O que eu vou vestir. Também o que eu vou comunicar, como eu vou confrontar alguns padrões, alguns códigos que são impostos para mim, né? Isso. A gente precisa também entender que os parâmetros são muito diferentes para homens e mulheres. Quando a gente vai falar de imagem pessoal, eu acho que é extremamente importante a gente fazer recortes, tá? E aí esses recortes podem ser de gênero, de classe, de raça, tá? Aqui eu vou fazer o de gênero. Tá só. bom, certo. Então, vamos gendrar, né? Para as mulheres, existe uma cartilha informal, mas que está aí rodando e que eu vejo que, por exemplo, com o TikTok, começou a ressurgir coisas assim que são abomináveis, são ridículas, são fora de contexto, mas são bonitinhas de repetir. As menininhas de 20 anos estão gravando e falando, né? Dizendo, olha, pode isso, não pode aquilo, essa mulher nessa idade tem que ser elegante, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, a primeira coisa é você confrontar esses códigos e entender que eles não são sobre você. Eles são sobre alguém tentar fazer uma manutenção, né? Para que você saia de uma certa maneira de cena. Se a gente for pensar intelectualmente, uma pessoa, no momento de vida que a gente está, Dani, tem ganhos, né? Tem vantagens aí, né? Então, você tem uma describilização, muitas vezes, desse indivíduo e principalmente das mulheres. As mulheres são muito silenciadas, porque aí elas
E aí elas, né, vão ouvir dos outros. Você está velha, você isso, você não pode isso, não pode aquilo. Então, a primeira coisa é entender, você pode. Você pode, exatamente. Quanto você está confortável com as pessoas questionando. Por exemplo, eu deixei meu cabelo grisalho. Tá. Eu tô a 5 minutos de voltar a colorir porque me entediei. Eu sei que, do mesmo jeito que falaram porque eu parei de colorir, vão falar porque eu vou colorir. Então, o problema é da pessoa que está incomodada. Sim. Agora, você ficar em paz com isso é... A chave da história. E é um trabalho. E sim, de autoconhecimento. Entendeu? De autoconhecimento, Exatamente. de entender que você vai se frustrar, Exato. que as pessoas vão olhar e vão falar, porque as pessoas, principalmente as mulheres, têm uma barreira muito menor, né, de proteção em relação à opinião alheia. Tá? Fato, isso. Então, acho que aí entra aí. E a outra é, ok, a partir de agora, então, que eu tô mais consciente, tô mais em paz com isso, o que eu realmente gosto? Né? O que é legal para eu vestir? O que vai fazer bem também para o meu negócio? O que para minha persona, business, né? Ou para, sei lá, para a mulher que eu quero ser nesse momento, ou o homem que eu quero ser nesse momento, exatamente. Sim, tá. Que é tudo isso, é olhar um pouco para tudo isso, sim, né? Tá. E aí começar a fazer as experimentações. Tá. E o seu cérebro está acostumado com o que você já veste. Verdade. Certo? Certo. Se você fizer alteração, ele vai estranhar. Então, a primeira coisa que a gente que o cérebro tende a fazer é falar, opa, isso não, que estranho, que errado, Só que, às vezes, a gente quer e precisa treinar. Então, interessante. Posso treinar dentro de casa, né? Posso começar a escolher alguma coisa num valor menor, por exemplo, para comprar e para usar e para começar a me acostumar. Porque existe também um hábito visual. Assim como a gente tem os hábitos, por exemplo, eu acordo de manhã, tomo meu café, eu tenho até a sequência das coisas que eu como, né? Isso, eu sou essa pessoa, demora para criar um hábito, a hora que cria. Exatamente, né? Aí tem o horário que eu já sei, né? Vou treinar, vou fazer... Então, tá tudo lá. Tá tudo roteirizado, né? Isso. Quando você muda isso, fica estranho. A mesma coisa, você está tão acostumada com o que você veste, do jeito que você veste, que a hora que você muda, fica estranho. Né? Se você começar a fazer esse trabalho de experimentação, de treino para chegar onde você quer, e você sentir que tá difícil, tá penoso, né? Aí eu vou fazer um merchan. Procura uma profissional de consultoria de imagem. De preferência, Lavaz. Pode ser, ou uma das minhas pupilas, das minhas alunas. Né? Mas, assim, pode procurar. Sim. Né? Procura mesmo. Por quê? Porque essa profissional, ela, em teoria, pelo menos, deveria estar treinada para te ajudar nessa jornada. Certo. De experimentação. Mas não quer dizer que você não vai colocar coisas que você vai falar, não gostei ou tá errado. Mas a gente, com um olhar mais técnico, construindo tecnicamente, consegue direcionar. Exatamente. Direcionar, ó, isso daqui é legal. Aqui, se você tá achando que tá estranho, ó, vamos fazer essa mudança aqui. Tenta às vezes é pequena, Dani. Sim. Tenta isso. E a pessoa fala... São coisas, de verdade, muito simples. Pequenas. O processo de consultoria de imagem, ele não precisa e nem deve ser pirotécnico. Não é um makeover. Não precisa ser. Os makeovers são muito difíceis de sustentar depois. Então, exatamente. Se você faz mais gradual... a chance de implementação pós-período do processo mesmo é muito maior. Né? Então, eu vejo dessa maneira. Dani, a gente precisa ter essa consciência de que nós não vamos agradar. Se a gente está falando dos 40 mais, 50 mais, e mais, e mais, e mais, né? A gente está lutando contra algo que foi construído há muito tempo, né? Até porque as expectativas de vida eram diferentes. Exatamente. Então... né? É outro mundo agora. Até porque, Leandra, se a gente para pensar, por exemplo, mulheres da minha faixa etária, da sua faixa etária, há 20 anos atrás, até menos, 15 anos atrás, eram consideradas velhas. Tipo, não tem mais serventia para nada. Né? E pelo contrário, hoje estamos no mercado de trabalho, estamos atuando, trabalhando e realmente vou colocar assim, talvez na melhor fase de conhecimento, de maturidade. E pesquisas comprovam, tá? Eu tô lendo um livro que se chama O Cérebro na Menopausa. Ele ainda não chegou no Brasil, tô lendo em inglês. Preciso dele. É maravilhoso, eu vou te mandar. Depois eu mando o link se você quiser dividir. Né? É uma médica que pesquisa o cérebro na menopausa, mas ela tem uma pesquisa sobre o cérebro das mulheres. Né? E aí ela vai pesquisar o cérebro na puberdade
Tá. na gravidez e na perimenopausa Pra e frente. pós-menopausa Tá. para frente. Então, ela consegue, através dos scans, mapear, porque ela tem uma pesquisa de muito tempo Sim, também, sim. mapear mulheres na perimenopausa e depois na menopausa, Menopausa e assim vai. pós-menopausa. Tá. E aí, esse cérebro, Dani, que é o da menopausa, ele é um cérebro que tem... diria que é um cérebro que as conexões mais fortes têm a ver com as questões da empatia e dos relacionamentos. Então, esta mulher, e a gente está falando de uma pesquisa sobre mulher, não posso falar sobre os Sim, homens, é mulher. tá? Tá. Mas essas mulheres são muito capacitadas, se a gente Emocionalmente pensar falando. emocionalmente falando, até para esses trabalhos de liderança, para esses trabalhos né, que vão exigir relacionamento, um cuidado. Eu sei que é jogado para nós o cuidado, né? Mas aqui eu estou falando até dessa coisa de um cuidado de equipe, por exemplo. Você está falando, na verdade, de inteligência emocional. De inteligência emocional, né? E ela fala até por exemplo, muitas mulheres nesse período vão ser avós. E as avós vão ter um papel muito importante socialmente falando. E quando ela fala do ponto de vista da evolução, também. Essa Sem mulher dúvida. não está mais no período reprodutivo dela, mas ela tem agora um outro papel na sociedade. Agora, o que a gente vê acontecendo com o nascimento também do capitalismo? Esta mulher que não tem papel reprodutivo vai sendo jogada de escanteio. Por quê? Porque o que interessa é produzir gente para produzir produtos, comprar produtos, assim etc, etc. Entendeu? E é muito interessante o trabalho dela. Eu tô lendo, não terminei de ler, mas tem muita informação interessante sobre o cérebro, principalmente feminino. Nós estamos falando aqui de sabedoria, né? Agora, Ana, eu vou até partir agora para algumas perguntas que me surgiram aqui e falaram, pergunta para Ana. Uma das perguntas que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, como é um guarda-roupa versátil? Um guarda-roupa versátil, Dani, não tem uma fórmula única. Ele precisa atender a sua vida. A sua vida? A sua vida. Tá. Ok? Não adianta falar, olha, aquela lista que tem nos livros, Sim, né? De como você deveria se vestir, um escarpão preto, uma saia lápis, né? Ou para os homens, uma camisa. Não adianta. Então, você precisa entender qual é a sua rotina. Tá. O que você precisa fisicamente, materialmente falando, ter dessa ali, rotina, né? Tecido, por exemplo. Eu moro num lugar que é muito calor. Então, as suas roupas não vão poder ser... Pesadas, de poliéster. Eu de novo batendo. Eu falo com a mão, certo. gente. Não tem problema. Assim, já tirei a pulseira. Tá tudo certo. Então, assim, tem uma lógica da materialidade. E também, o que você quer do ponto de vista de comunicação. Visualmente falando, né? Esteticamente falando, o que você quer ver no espelho? O que você quer que as pessoas enxerguem a partir do que você está vestindo? Certo? Com quem você vai se comunicar? Então, é interessante por isso. Não precisa ser um guarda-roupa cápsula, né? E se for um guarda-roupa cápsula, que eu vejo que esse é um tema que aparece muito junto à ideia de guarda-roupa versátil, né? O guarda-roupa cápsula vai ter gente que vai dizer, tem 40 e tantas peças, tem que ter roupas neutras, não pode ter estampa, não pode... Pode tudo. Se você souber usar, se você tiver uma mente aberta para fazer repetições, porque tem muita gente que acha que não pode repetir roupa. Eu repito a exaustão. Graças a Deus, porque, Ana, exatamente, a gente pode repetir quantas vezes quiser. Colorido, com estampa, com brilho, o que for. Né? E se aquilo é representativo de você. Para você. É uma peça interessante. Você consegue coordenar de maneiras diferentes com outras coisas que você tem. Para mim, esse é o guarda-roupa versátil. Ele pode ser inteiro estampado, ele pode ser inteiro liso, mas ele tem essas duas funções muito bem definidas e muito bem desempenhadas. Tá? Então, não é preciso guarda-roupa gigantesco. Não. Né? Uma coisa que pode ser um pouco mais enxuta, mas que tá conversando com você. E, só para finalizar essa pergunta, um guarda-roupa versátil tem a ver com a versatilidade da sua cabeça também. Com quanto você consegue se descolar de códigos que não são mais necessários para você. Tá? Tem 2 eixos que a gente fala no guarda-roupa, que são os eixos, né? A gente fala o eixo paradigmático, é o eixo dos paradigmas dentro do guarda-roupa. Nossa, essa peça eu comprei para e só uso para. E aí você fica com um guarda-roupa cheio de peças, às vezes lotado, mas assim... Regra. Específico. E aí a gente tem o eixo
sintagmático, que é o eixo das possibilidades. Quando uma consultora de imagem entra no guarda-roupa, ela vai olhar para as possibilidades. Tá. Tudo isso que você tem aqui pode te levar para esse compromisso, para esse, fazendo isso, fazendo esse ajuste aqui. Então, a cabeça versátil comanda o guarda-roupa versátil. Interessantíssimo. Ana, pediram para te perguntar. A pessoa, tenho certeza que ela está assistindo. Gente, eu tô com a colinha aqui para não me perder nas perguntas. Que diz que você fez um trabalho que ela viu nos seus stories, que você estava falando sobre casamentos. Uhum. E ela disse assim, a noiva pode exigir uma única cor e modelo para as madrinhas. Nesse caso, é adequado, né, a noiva auxiliar, né, ou arcar com as despesas para as madrinhas dessa vestimenta? Então, vou começar a responder pelo fim, tá? Então responde. Essa tradição de vestidos iguais e na mesma cor é uma tradição americana, não tem nada a ver com a gente. Então, exatamente, né, Ana? Tá. Lá fora se paga. A noiva paga esses vestidos, Tá. né? Escolhe junto com as madrinhas, chegam num consenso, vai todo mundo igual do mesmo jeito? Tô pagando. Paguei. A noiva bancou. Tá. Hoje em dia, talvez até já nem esteja mais assim. Tá. Porque isso tudo tem a ver com etiqueta. As regrinhas sociais que se movem na cultura. O que a gente fez? O mercado de casamento aqui é um negócio gigantesco no Brasil. Então, a gente foi incorporando coisas de outras culturas. Virando um Frankenstein. Exatamente. Tá. Então, né? Nesse dia, né? Que foi uma conversa que eu fiz numa loja de aluguel de vestidos de noiva, Tá. de festas, enfim. etc. A gente falou justamente sobre entender que códigos vão reger o seu caminho, então, nesse momento do tempo que você tá. E como essa indústria que é enorme, ela fez o casamento virar algo cinematográfico. Então, as noivas começaram a ser influenciadas a escolher cor para ficar bonito na filmagem, na fotografia, nananã. Então, hoje, eu acho que a noiva, ela pode pedir. Tá? Ela tá dando uma festa, ela tem, né? Ela tá convidando a madrinha pode recusar, inclusive não ser madrinha, etc. É que a gente tá numa cultura que as pessoas não sabem dizer não, ok? Mas fora daqui, isso seria tranquilamente conversado, dependendo da cultura que a gente tá. Então, a noiva pode, mas pode pedir, né? Isso vira uma exigência, digamos assim, entre aspas. Vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai ficar feliz, né? Agora, ela não deveria dizer é desta cor e deste modelo. Porque aí a gente começa a entrar numa coisa específica demais. Tá. Certo? Certo. Então, não tem nada, quando a gente pensa até na etiqueta mais tradicional, ou alguma coisa protocolar mesmo, que vá sustentar esse tipo de demanda. Você vai ser minha madrinha desde que você tenha um vestido modelo desse modelo, cor tal. Dessa cor. Porque se a gente olhar até para a interpretação disso, eu estou muito mais preocupada com o vestido do que com você. Exatamente. Né? Então, dá para você organizar esteticamente o que você quer, dar uma direção para sua madrinha, que também é importante. Eu vejo que hoje em dia, casamentos que estão, muitas vezes, muito livres, as pessoas ficam muito confusas. Meu Deus, eu não sei o que usar. Né? Então, dá para você ter uma linha e ser gentil. Né? E como você pede. Como você sugere. A maneira. Tem toda a comunicação ao redor disso também. E acho que está aí uma outra pergunta. Atualmente, é adequado colocar código de vestimenta, ou seja, o dress code, do evento no convite? E aqui eu estou entendendo que seja, acho que qualquer convite, né? Acho eu, né? Pode ser, se você precisa de algum tipo de adequação ou estética específica, coloca. Né? Mas é importante que ele seja facilmente consultado. E por quê? Né? Às vezes, por exemplo, se é um evento, um casamento, vamos supor, você tem uma página na internet hoje em dia. Então, você pode sugerir o que usar, o que não usar, de uma maneira sempre gentil, com lógica, por que isso, por que aquilo. Tá? Então dá para fazer. Sim. Às vezes, um evento menor, não dá para fazer isso. Então, um convite escrito de maneira clara, que a pessoa possa procurar, que seja em 2, 3 sites ou livros, e ela consegue encontrar
uma resposta. Então, não é inventa um código da minha cabeça, coloca um nome, né? Ou então, diga dúvidas, né? Pode me Sim. perguntar, estou entregando o convite, estou mandando, fala, se tiver dúvida de qualquer coisa, pode falar comigo. Tá. E aí você sabe o que dizer. Certo. Então, ele pode ser muito legal para orientar as pessoas e para criar algum tipo de sensação, experiência estética que você quer ter, mas você precisa entender se esse público que você quer que venha ao evento é um público que banca esse tipo de convite. Tá. Aí entra também recorte de classe, Exato. não é? Porque é absolutamente deselegante, triste você ver exigências de código para grupos que não vão ter como cumprir os códigos que você quer. Então, tem todo um lado aí também da gente lembrar que a etiqueta, ela tá ligada à moda e é um fenômeno, né, de classe, de distinção de classe. Então, o código, por mais que diga estamos entre iguais, que iguais são esses que podem estar entre iguais? Exatamente. Então, o meu raciocínio vai mais para essa linha hoje, Dani. Ótimo. Ana, conversa boa passa rápido. Eu falo pra caramba, né? Desculpa. Não, imagina, eu acho ótimo isso. Querida, que eu acho assim, falamos sobre uma parte que teríamos, você já está convidada a voltar. Eu volto. Tá? Já está convidada a voltar, porque temos muita coisa ainda para falar. Se você tivesse que deixar uma mensagem final para quem está nos vendo, para quem vai nos ver ou ouvir no futuro, o que você gostaria de deixar como mensagem de orientação em relação ou à autoimagem ou à moda? O que você acha que seria interessante? Dani, eu acho que assim, entender que o que você veste, né? E aqui, vamos lá, pensando, né, que estamos privilegiados aqui. Certo. Né? O que você veste, apesar de estar na superfície, não necessariamente é superficial. Ok? Certo. O que você veste pode contar sobre você, pode ter alguma coisa também que te emocione e que te traga, aí nesse sentido, boas emoções, que pode ser através de memória, né, memórias afetivas. Então, olhar um pouco com carinho para isso, olhar com respeito para a roupa que você compra. Tá. Comprar bem e usar o máximo que você puder, né, fazer uma boa gestão do seu estoque, do seu guarda-roupa, né, e não olhar para o que você veste de maneira ingênua. Tá. Né? Aquela coisa de onde mora o meu desejo, onde mora a minha necessidade, né, nesse vestir como ferramenta de comunicação. Então, olhar para o que você veste, se você pensar de uma maneira mais... Você viu variada aqui, né? Sim, variada. Não vou nem falar 360, porque nem não, sei se mas... Variada. Né, a roupa cumpre muitas funções. Desde te proteger, né, do frio, até te dar algum tipo de prazer, por exemplo, emocional. Tem toda uma área aí da psicologia que estuda a cognição indumentária, que mostra pra gente que muitas vezes o que eu visto muda até o desempenho. E não é assim, tem uma fórmula de coisa para vestir que vai mudar seu desempenho. Não, isso é psicológico. É psicológico e é individual. Tá? Ótimo. Ana, fale por gentileza, para a gente ir finalizando, sobre a boutique de cursos, para quem de repente é profissional, para quem quer buscar alguma orientação, alguma ajuda. Por gentileza. Dani, hoje a gente tem um site que é o boutiquedecursos.com.br. Isso. Né? E a gente foi 100% pro digital. Tá. Fazemos algumas coisas presenciais, né? Sim. mais curtas. Então, hoje eu consigo atender as pessoas de qualquer lugar. Tá. Né? A gente tem cursos online ao vivo, cursos gravados, temos um pouco dos cursos presenciais. Sim. Né? E é um lugar para formação continuada. Então, desde forma para profissionalizar até para atualizar profissionais da área da imagem e da moda. Hoje a gente não está tão focado no consumidor final da consultoria. Né? Mas eu ainda trabalho com consultoria, então, né, aí é um outro segmento. Um outro braço, mas, por exemplo, às vezes a pessoa precisa de indicação de profissionais aqui, fora daqui. Eu tenho uma rede muito grande, né, para indicação também. Ótimo. Bom, eu não posso dizer, eu não vou negar que eu sou a sua fã. Tem muita gente lhe vendo e ouvindo agora que também é. E eu queria te agradecer, falar também que você tem você escreveu o último livro, Ana, que foi em coautoria, não é isso? Isso. Me foge o título agora. O título é Uma Sobe Puxa a Outra. Isso, exatamente. E aí são histórias
de mulheres que de alguma maneira ou ajudaram ou foram ajudadas Certo. por outras mulheres. Certo. E aí é um grupão de mulheres que hoje que são mulheres em cargos de liderança. Certo. Então tem muitas histórias também profissionais, tem histórias de vida, mas tem histórias profissionais. É um livro bastante interessante. E você tem 2 livros também, é o Código de Etiqueta. Tem o pequeno livro de etiqueta Isso. e o pequeno livro de estilo. Os 2 são imperdíveis. Mas, ó, Dani, o de etiqueta é que assim, de novo, no tempo, né, eles estão, algumas coisas já estão desatualizadas. Mas eles fazem, por exemplo, principalmente o de etiqueta, faz uma cobertura bem ampla. É verdade, é fato. Ana, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Para quem ficou com a gente até aqui, queria fazer um brinde. Ai, vamos. Dizer obrigada, saúde para você pra e mais uma nós. vez obrigada pela amizade, Obrigada, pela eu que parceria. agradeço. Gente, um beijo para vocês. tchau. Até a próxima. Obrigada, Ana. Obrigada eu. Falei muito. Não, Ficou muita coisa de fora? não. Não ficou nada de fora.